No Rio Grande do Sul, recentemente, estamos vendo as trágicas consequências de um desastre natural que devastou comunidades inteiras. Enchentes que transformaram ruas em rios, deslizamentos que soterrou casas e deixou famílias desabrigadas. Mas, infelizmente, esse não é um caso isolado. Hoje vamos explorar os estados do Brasil que mais sofreram com desastres naturais entre 1991 e 2024, entendendo as causas e os impactos dessas catástrofes. Em 10º lugar, temos o estado do Paraná, com 2.790 registros de desastres naturais, representando 4,36% do total de ocorrências no Brasil. O Paraná é frequentemente afetado por enchentes, tempestades severas, deslizamentos de terra e granizo. As enchentes são um dos maiores desafios no Paraná, especialmente nas áreas urbanas, onde o rápido crescimento e a impermeabilização do solo agravam a situação. Cidades como Curitiba e Londrina frequentemente enfrentam inundações que causam grandes prejuízos. Tempestades severas e granizo são comuns durante o verão, e deslizamentos de terra também são uma preocupação séria, especialmente nas regiões serranas do estado. Os eventos climáticos extremos são muitas vezes imprevisíveis e podem ocorrer com pouca antecedência, dificultando a preparação e a resposta adequada. Apesar dos desafios, o Paraná tem investido em medidas de prevenção e resposta a desastres, incluindo sistemas de alerta precoce e campanhas de conscientização para a população. Em 9º lugar, temos o Rio Grande do Norte, com 2.800 registros de desastres naturais, ou seja, 4,49% do total no Brasil. O estado é bastante atingido por secas, enchentes e deslizamentos de terra. A seca é seu maior desafio, afetando vastas áreas do estado e causando graves problemas de abastecimento de água. As secas prolongadas impactam severamente a agricultura e a pecuária, principais atividades econômicas da região, levando a perdas para os produtores rurais e dificuldades para a população em geral. As enchentes, embora menos frequentes que a seca, também causam grandes prejuízos, especialmente nas áreas urbanas, que muitas vezes não estão preparadas para suportar grandes volumes de água, resultando em inundações terríveis. Deslizamentos de terra também ocorrem, principalmente em regiões de relevo acidentado, desencadeados por chuvas intensas. Assim, o estado tem investido em sistemas de gestão de recursos hídricos, projetos de infraestrutura resiliente e campanhas de conscientização para preparar a população. Em 8º lugar, encontramos o Ceará, com 2.860 registros de desastres naturais, participando de 4,61% do total no Brasil. O estado, assim como o anterior, também é frequentemente afetado por secas severas e enchentes. A seca é o principal problema, afetando vastas áreas, principalmente do interior. Inclusive, na maior seca que o Brasil já teve, conhecida como a Grande Seca, o estado do Ceará foi o mais afetado. Essas secas prolongadas têm um impacto devastador na agricultura e na pecuária, principais atividades econômicas do estado. Já Fortaleza, a capital, e outras cidades grandes do estado enfrentam inundações que danificam residências, comércios e infraestrutura. Para enfrentar esses desafios, o Ceará investe em iniciativas que visam minimizar os impactos dos desastres naturais e aumentar a resiliência das comunidades, ajudando a proteger vidas e meios de subsistência. Em 7º lugar está Pernambuco, com 3.080 registros de desastres naturais, representando 4,95% do total no Brasil. Este estado é particularmente conhecido pelas enchentes frequentes que ocorrem principalmente durante a estação chuvosa. Recife, a capital, é frequentemente afetada, resultando em inundações que destroem propriedades, interrompem serviços e causam grandes transtornos para os residentes. Além das enchentes, Pernambuco também enfrenta secas severas, especialmente no interior. A falta de água compromete a agricultura e a pecuária, levando a crises de produção e escassez de alimentos. A escassez de água também afeta diretamente as comunidades rurais, que muitas vezes dependem de caminhões-pipa para seu abastecimento diário. Os deslizamentos de terra são outra preocupação significativa, especialmente em áreas de encosta. As chuvas intensas podem causar deslizamentos que destroem casas e bloqueiam estradas, isolando comunidades e colocando vidas em risco. Dessa forma, Pernambuco tem implementado diversas estratégias. Entre elas estão a construção de barragens e açudes para armazenamento de água, sistema de alerta precoce para enchentes e deslizamentos, além de programas educativos para a população. Em 6º lugar, temos o Piauí, com 3.210 registros de desastres naturais, representando 5,15% do total no Brasil. O estado enfrenta principalmente secas severas e chuvas, assim como os 3 anteriores. Das 224 prefeituras do estado, quase 90% enfrentam graves problemas, mesmo após as chuvas recentes. Embora os decretos emergenciais permitam as
assistência financeira, a liberação desses recursos muitas vezes chega tarde demais. Segundo a Defesa Civil Estadual, 1,2 milhão de pessoas são afetadas pela seca, mas apenas 280 mil têm acesso a carros-pipa, uma das principais medidas de combate à estiagem. Assim, o Piauí decretou situação de emergência em 40 municípios em razão da seca. Em quinto lugar está a Paraíba, com 3.705 registros de desastres naturais, 6% do total no Brasil. Algo preocupante, pois este é o segundo menor estado da lista em área. Da mesma maneira, dos estados nordestinos da lista, ela enfrenta secas severas. A Paraíba é o estado do Nordeste com o maior percentual de área seca, segundo o levantamento da Agência Nacional das Águas. Em fevereiro, o estado registrou seca em 20.144 km² do território, representando 36% da área total. Além da Paraíba, apenas o Rio Grande do Norte registrou seca em nível moderado entre os estados da região Nordeste. Os dados da ANA também indicam que, em fevereiro, 34% do território paraibano foi afetado por seca fraca, um aumento significativo em relação a janeiro, quando esse índice era apenas de 5%. A área com seca moderada permaneceu constante em 2% durante todo o período. Em quarto lugar na nossa lista está a Bahia, com 5.710 registros, participando de 9,17% dos desastres no país. As secas são especialmente devastadoras na Bahia, afetando a vida de milhares de pessoas e causando grandes prejuízos à agricultura, principalmente no semiárido baiano. As enchentes também são um grande problema no estado, que pioram ainda mais com os deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e terrenos instáveis. E tempestades severas, incluindo fortes ventos e trovoadas, também têm um impacto na Bahia. Foram registrados no estado mais de 3.700 estiagens durante o período de 1991 e 2024. Em terceiro lugar na nossa lista está Santa Catarina, com 7.350 registros, 11,80% dos desastres no país. Santa Catarina é um estado que enfrenta uma diversidade de desastres naturais, sendo as enxurradas e deslizamentos de terra os mais comuns. A geografia montanhosa e a alta pluviosidade contribuem para a ocorrência frequente desses eventos, que causam destruição em áreas urbanas e rurais. As enxurradas em Santa Catarina são rápidas e intensas, provocando alagamentos, danificando infraestruturas e deixando muitas famílias desabrigadas. Foram contabilizadas no estado 2.007 enxurradas entre os mais de 7.300 registros de desastres naturais. Os deslizamentos de terra ocorrem principalmente nas encostas e áreas de risco, agravados pelas chuvas intensas que saturam o solo. Além disso, o estado também é afetado por eventos climáticos severos como tempestades e ciclones extratropicais, que causam ventos fortes, quedas de árvore e interrupções no fornecimento de energia. Em segundo lugar na nossa lista está o Rio Grande do Sul, com 7.565 registros, participando de 12,15% dos desastres no país. Um desses desastres é o que o estado está passando agora, o pior de toda a sua história, destruindo 85% do estado. Inclusive, vale ressaltar que quem estiver assistindo esse vídeo e puder ajudar, doe para as famílias gaúchas. Dos mais de 7.000 registros, 3.356 são estiagens. Desde 2013, a Defesa Civil Nacional registra as ocorrências com base na classificação e codificação brasileira de desastres, e o documento traz 65 subtipos de desastres que são reconhecidos pelo órgão. Durante o período analisado pelo Atlas, os tipos de ocorrências mais registradas no Brasil são estiagem, enxurrada e seca. Entre os dois tipos de desastres mais recorrentes, estiagem e enxurradas, o Rio Grande do Sul é o segundo e terceiro com mais registros, respectivamente. Ao longo do período foram registradas, além das 3.356 estiagens, 1.508 enxurradas no Rio Grande do Sul. É importante levar em consideração que os registros são feitos pelos municípios com o intuito de solicitar recursos financeiros e respaldo jurídico para a tomada de ações de resposta e reconstrução. Ou seja, no geral, nem toda a passagem de eventos meteorológicos é registrada, somente as que causam mais danos. Quando se tem El Niño, são intensificados todos esses fenômenos, como o atual caso que o estado enfrenta. E quando se tem La Niña, geralmente tem mais geadas, mais incursões frias, até pode ter tempestade, mas numericamente a frequência é bem menor. Em primeiro lugar na nossa lista está Minas Gerais, com 7.995 registros, representando 12,84% dos desastres no país. Minas Gerais é um estado que sofre intensamente com desastres naturais, principalmente inundações e deslizamentos de terra. A topografia acidentada e a alta concentração de rios contribuem para a frequência desses eventos. As inundações em Minas Gerais
Gerais ocorrem devido a chuvas intensas, que fazem os rios transbordarem, alagando áreas urbanas e rurais, destruindo casas, pontes e estradas, além de causar perdas agrícolas significativas. Os deslizamentos de terra são frequentes em regiões montanhosas, onde a combinação de chuvas fortes e solos instáveis resulta em deslizamentos que destroem residências e bloqueiam estradas. Além disso, Minas Gerais também enfrenta secas prolongadas em algumas regiões, o que impacta severamente a agricultura e o abastecimento de água. Esses eventos também são aumentados por fenômenos climáticos como o El Niño e La Niña, que alteram os padrões de chuva e temperatura, aumentando a vulnerabilidade do estado a desastres naturais. Os danos econômicos causados por esses desastres são imensos, afetando tanto o setor público quanto o privado. A resposta aos desastres em Minas Gerais envolve um esforço contínuo de monitoramento, prevenção e mitigação para reduzir os impactos e auxiliar as comunidades afetadas na recuperação. Aqui termina a lista, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar a próxima explorada.